1 Crônicas 22. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância que nem foi pesado, madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade, pois dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, em bronze e ferro, em tal abundância, que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: eis que seu filho dizendo: porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu paz por todos os ídolos? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Responde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar o nome do Senhor. 1 Crônicas 23. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, seu número contado um por um foi de 38.000 homens. Destes havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, e 6.000
oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse ministério. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Filhos de Gerson, Ladã e Simei. Filhos de Ladã, Jeiel, o chefe Zetã e Joel, 3. Filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes 2 foram contados por uma só família. Filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos, perpetuamente para queimar incenso diante do Senhor, para o servir, para dar a bênção em seu nome eternamente. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filho de Gerson, Zebuel e o chefe. Filho de Eliezer, Reabias, o chefe, e não teve outros. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Filhos de Izar, Selomite, o chefe. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jaziel, o terceiro. E Jecameão, o 4. Filhos de Uziel, Mica, o chefe. Isaícias, o segundo. Filhos de Merari, Mali e Muzi. Filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis. Seus irmãos se as desposaram. Os filhos de Muzi, Mali, Edé e Jerimote, 3. São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor de 20 anos para cima. Porque diz Davi: o Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, toda a farinha para a oferta de manjares, os corporões, asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. 1 Crônicas 24. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar. Os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério, e achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias, dos filhos de Itamar, 8.
Repartiram-nos por sortes uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaias, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas famílias por sorte, alternadamente para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoribe, a segunda a Gedaias, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Cós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasabe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Pises, a 19ª a Petaias, a 20ª a Jesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaias, a 24ª a Maasias. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Eis os chefes dos restantes dos filhos de Levi, filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias, e o chefe dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro Amarias, o segundo a Jaziel, o terceiro Jecameão, o quarto dos filhos de Uziel, Mica, o quinto, Mica, dos filhos de Mica, Sami, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno, Soão, Sacur, Ibri, de Mali, Eleazar, que não teve filhos, dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Muzi, Mali, Eder e Jerimote. Foram estes os filhos dos levitas, segundo as suas famílias, também estes, tanto os chefes das famílias como seus irmãos menores, como fizeram os outros seus irmãos, filhos de Anrão, lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas.